Bom dia, meu nome é Tiago Cosmo, sou catequista da paróquia de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. E hoje irei falar sobre a festa de São Pedro e São Paulo. No dia 29 de junho, a nossa Santa Igreja comemora a solenidade de São Pedro e São Paulo. Os dois apóstolos são conhecidos como as colunas da Igreja. E eles possuem esse título porque são muito importantes para a história da Igreja e possuem um papel de extrema importância na construção do reino dos céus. São Pedro, por exemplo, ele é o primeiro Papa da Igreja. Inicialmente, São Pedro era apenas um simples pescador, um trabalhador braçal e sem educação formal, mas que foi escolhido por Jesus Cristo para se tornar um de seus 12 apóstolos, e mais tarde foi ainda elevado a líder dos apóstolos, a cabeça visível da Igreja, o primeiro Papa. Sendo Papa, ele se tornou aquele que governaria a Igreja e os fiéis em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa é o Supremo Pontífice, é aquele que representa todo o clero como uma ponte entre Deus e os homens. Ele também é o porta-voz pessoal de Deus, aquele que possui as chaves do reino dos céus e que tem a missão de proteger a fé e governar a Igreja em nome de Cristo. Além disso, os sucessores de Pedro, os papas, possuem um papel muito importante dentro da hierarquia da Igreja. São eles que garantem a legitimidade da Igreja Católica como sendo a verdadeira Igreja de Cristo, pois a Igreja de Cristo é fundada sobre a rocha, que é o próprio Pedro ou o posto de Papa. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. É o que vemos em Mateus 16:18. Também temos o apóstolo São Paulo. E quem foi São Paulo? Inicialmente, São Paulo também possuía outro nome. Ele é chamado de Saulo de Tarso. Ele era fariseu e um cidadão romano. São Paulo, diferente de Pedro, que era um simples pescador, possuía grande conhecimento e grande inteligência. Ele era um estudante das Escrituras e um judeu convicto. Porém, São Paulo perseguia o povo de Cristo e assassinava os cristãos da época. Ele fazia isso porque achava que o judaísmo era a religião verdadeira. Ele não conhecia Jesus. No entanto, em uma viagem para a cidade de Damasco, o próprio Jesus Cristo apareceu para Paulo. Após essa aparição, Saulo se converteu e foi batizado pelo profeta Ananias. Então, tornou-se Paulo e começou a pregar o Evangelho de Cristo. São Paulo não foi apenas mais um dos cristãos ou um dos discípulos. São Paulo possuía muitos recursos e, por causa disso, realizava grandes viagens através do Império Romano para levar a palavra de Deus a lugares onde nenhum dos outros apóstolos conseguia ir. Locais e muitas comunidades importantes que levou ao avanço da Igreja. Podemos destacar, por exemplo, os colossenses, os tessalonicenses, os romanos e muitas outras regiões. Além disso, o fato de São Paulo ter bastante estudo e ser uma pessoa extremamente inteligente também contribuiu para o desenvolvimento teológico do início da Igreja. Enquanto os outros apóstolos ensinavam apenas o que Jesus havia lhes passado, o apóstolo São Paulo desenvolveu a teologia de forma sistemática.
ele se especializou nessa área. Ele era um grande intelectual e organizou toda a revelação, explicando-a de maneira coerente para os cristãos e para os outros que ainda estavam se convertendo. Essa missão pode ser vista ao se analisar a própria Bíblia, pois metade do Novo Testamento é constituído pelas cartas de Paulo, ou seja, é por causa dele que nós temos boa parte da teologia explicada e bem desenvolvida. Se São Pedro representa o clero, a autoridade apostólica e a instituição física da Igreja, São Paulo representa o magistério e a missão universal da evangelização, sendo considerado o maior catequista de todos, autoridade eclesiástica e magistério infalível. Essas são as duas colunas da Igreja e são representadas justamente por São Pedro e São Paulo. Foram duas pessoas que foram escolhidas pelo próprio Jesus Cristo para ajudar na construção da nossa Santa Igreja. E mesmo hoje servem como dois faróis grandes, duas luzes para iluminar as vocações de todos os cristãos. Muito obrigado a todos, que Deus vos conceda os dons da sabedoria e do entendimento, e que Ele sempre vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que São Pedro e São Paulo intercedam por todos nós. Amém.